Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí contigo também. Eu vou ler aqui em Marcos capítulo 1, alguns versículos da palavra de Deus, amém? Para a nossa meditação. O batismo e a tentação de Jesus. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E via entre as feras, e o anjo o servia. Depois que Jesus foi chamado de Filho de Deus, Jesus foi reconhecido perante toda a sociedade presente naquele momento que ele era o Filho amado de Deus. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto e lá o diabo o tentava, mas os anjos do Senhor o serviam. Isso quer dizer o quê? Que não é porque você é abençoado ou abençoada por Deus, tem uma conquista, uma vitória perante toda a sociedade da sua geração, que o inimigo não venha tentar contra a sua vida. Mas Jesus, sempre vigiando, ele repreendia o diabo com a palavra. E os anjos do Senhor veio e o saciou a sua necessidade. É um ensinamento abençoado aí para as nossas vidas. Aqui no versículo 28 do capítulo 1 de Marcos, diz: E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Isso aí falando da cura do endemoniado de Cafarnaum. Que Jesus também, depois que foi tentado e foi servido pelos anjos, ele curou esses homens. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga fora à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém não deixava falar os demônios, porque conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Tá vendo? Outro ensinamento. Jesus, ele curou a sogra de Pedro e curou muitas pessoas naquela cidade. Mas depois que ele fez tudo isso, ele foi para um lugar separado logo cedo e ali ele orava. Isso quer dizer o quê? Jesus está dizendo aqui que tudo aquilo que ele praticava não era dele, mas era do Pai. Ele mesmo relata: tudo o que eu tenho foi o meu Pai que me deu. E tudo o que pertence ao Pai pertence a mim. Por isso ele orava. E ele diz: tudo o que eu falo já está prescrito. Ou seja, já estava escrito tudo o que Jesus vinha falar ou fazer. Por quê? Porque sempre ele conversava com Deus, com o Pai. Ele curou, ele libertou, ele expulsou demônios. Ele não conversava com demônios, porque ele conhecia quem eram os demônios.
mas ele se retirou e conversava com o Pai. Então, é um ensinamento que fica aí para a nossa meditação, independente da sua posição como sacerdote, como empresário, como político. Eu não sei qual é a sua posição perante a sociedade, mas tudo que você tem vem de Deus. Independente de tudo que você venha a ser, isso tudo vem de Deus. Querendo você reconhecer ou não. Mas o segredo está aí, pelo Mestre dos Mestres. Se retire e converse com Ele, com o Pai. Deus abençoe sua vida, sua família e os seus projetos em nome de Jesus, todos vocês que estão me ouvindo.